nothing been the same since they dropped control and tucked the sensitive rapper back in his pajama clothes. Was that real or was that just like for the people, you know? Ha ha, joke's on you, high five. I'm bulletproof. Say I'm the biggest hater. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. Eu andei acompanhando essa treta há um tempo e reuni bastante informação. Um dos vídeos que eu acho que mais deu informação sobre isso é do FD Signifier, acho que é assim que fala. E eu vou deixar o link aí se alguém quiser assistir. Mas nesse vídeo aqui eu vou resumir da melhor maneira possível toda a treta que rolou. Vamos direto pro assunto. No ano de 2007, o 50 Cent praticamente representava a figura thug. O cara tinha sobrevivido a 9 tiros e também tinha constantemente treta com outras pessoas. Então no dia 11/9 de 2007, 50 Cent ia lançar um álbum e o Kanye West tinha um álbum previsto para mais ou menos uma semana depois. E aí então ele decidiu pegar e antecipar o lançamento do álbum para uma semana antes, exatamente no mesmo dia do lançamento do álbum do 50 Cent. Na época o 50 Cent ele era já um artista totalmente consolidado e popular na cena. E o Kanye West, por mais que tivesse alguns lançamentos bons, estava recém começando a ascender um pouco mais. Então não parecia ser uma estratégia muito boa concorrer com isso, até porque na época não tinha serviço de streaming em YouTube, Spotify, então a galera tinha que ir comprar o álbum mesmo. E sei lá, às vezes a galera tinha naquele momento só grana pra comprar um dos álbuns. O lançamento significava uma competitividade muito mais forte. Eles iam ficar... What was going through your head when you decided to release the same day as 50? It took longer for the art, and we had to move the date back for the artwork alone. Then I said, let's just do 9/11, and he said 50 got that date. I said, okay, let's go. I mean, it's big for hip-hop for us to be coming out on the same date, but Kanye West doesn't stand a chance. You know, I'm gonna tell you that early. E algo um pouco inesperado aconteceu. O álbum do Kanye acabou ultrapassando bastante em número de vendas o álbum do 50 Cent. O Kanye West era um cara que falava de anime, desenhava, não era essa figura thug, ameaçadora da rua. Então foi mais ou menos nessa época que ele começou a abrir espaço para novos artistas que tinham essa personalidade diferente. E aí isso começou a acontecer com outros artistas depois, tipo Yale, a mixtape About Nothing. E isso com certeza foi um acontecimento fundamental para conseguir abrir as portas pro Drake, que veio lá do Canadá com um background totalmente diferente, conseguir assinar em 2009 com a Young Money, onde tinha Nicki Minaj, Lil Wayne e tal. A primeira pessoa que começou a abrir caminho pro Drake foi Jazz Prince, depois fez um contato dele com Lil Wayne. Your dad told you to go out and find artists with a buzz. Yeah. Who'd you find? Drake. That was the first artist you found. That was my, yeah. De repente, uma sequência de várias portas abertas fez com que o Drake conseguisse chegar rápido numa grande popularidade. Mas a cultura do hip hop ainda não aceitava Drake como representante deles, né? Então ele começou em 2012 com Take Care. Ele uniu vários elementos de R&B com rap, mas na turnê de 2012, em vez de levar artistas dessas vertentes, ele acaba escolhendo dois grandes artistas que estavam em ascensão também em 2012, que é o A$AP Rocky e o Kendrick Lamar. I'm trying to earn the right to call myself A$AP Drizzy one day. It's like, you know, I sat down with Drake in Toronto a while back when I did my first show out there. He called me up, man, we had a few drinks, and, you know, he always said he was you know, appreciative of my music. You know, I've always been a fan of his music. And we've just been chopping it up since, man, and, you know, hit me up one day and said, you know what, handpick, man, I want you to be on this tour. Então, no final de 2010, estava tendo essa pergunta de quem que ia ser o próximo grande rei da cena do rap. Mas normalmente era visto que o Drake ele não oferecia nada muito além de boa melodia e falando sobre se divertir, ter good times na sua letra. Mas se tratando de número de popularidade, o Drake parecia ser a escolha óbvia para usar a coroa como rei daquele momento. Isso até o dia em que o Kendrick decidiu lançar Mad City. Nesse álbum ele fala sobre os traumas e depois disso foi vazado uma música chamada Control, do Big Sean, que tinha o Kendrick Lamar como feat. E nessa música ele solta um verso falando de vários artistas da época e dizendo que ele respeitava a carreira de cada um, mas o objetivo dele era massacrar todo mundo. Enfim, coisa de competitividade, coisa que o hip hop e a cena tá familiarizada e faz parte da essência, essa competitividade. E todas as pessoas que ele citou nesse verso, todos os artistas falaram que compreendiam por que ele tinha feito isso e que
entendiam que é assim mesmo que o jogo funciona. You know, as soon as he saw me, he said, yo, thank you so much for just, for understanding and not taking the verse the wrong way. I like that. And I was like, Kendrick, you don't know I'm different, bruh. I was like, I'm different. Like, I understand. Like, I listen to rap. Right. I understand. It's the sport of hip-hop. It's the sport of hip-hop. Mas Drake não. Ficou mordido, se falou que achou ofensivo, se sentiu magoado. You wouldn't do it for sport, ever? Like, just to call someone out? No, like after Kendrick's thing, you wouldn't. I noticed you didn't really get into that too much. So I just I don't know. It just wasn't real to me. It's like, I saw him after that, and it was just like love. So it's like, was that real, or was that just like for the people? You know what I mean? I think it's a sparring kind of sport. Yeah, but at the same time, it's like, then let it be real then, because those were harsh words, right? So it's like, you can't just say that and then see me and be like, yeah, man, what's up? Pretending like nothing ever happened. Like, that's not real. To me, that's not like. Depois do Take Care, o Drake ia lançar o próximo álbum dele e tava com bastante expectativa pra isso, mas com uma música vazada e só um verso como feat, o Kendrick tinha conseguido praticamente roubar toda a cena, toda a visibilidade, o que provavelmente deixou o Drake também um pouquinho mordido. Então no Bat Cypher de 2013, o Kendrick veio lançando pela primeira vez algumas barras de verdade. Yeah, and nothing been the same since they dropped control and tucked the sense of the rapper back in his pajama clothes. Ha ha, jokes on you, high five. I'm bulletproof. Então depois de um tempo de silêncio, o Drake lançou If You Reading This Is Too Late. Mas pouco tempo depois, o Kendrick lançou um álbum chamado To Pimp a Butterfly. Álbum esse que até hoje é considerado um dos melhores, se não o melhor álbum da década, se não de todos os tempos de hip hop. Mas aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. A primeira música de To Pimp a Butterfly, pela primeira vez o Kendrick faz uma menção sobre rappers que usam ghostwriters, que são escritores fantasmas que na verdade cria a letra, cria a melodia e o rapper simplesmente canta e assina como se fosse ele que tivesse criado, ou dá no mínimo um crédito insuficiente pro cara que realmente fez a composição, que é uma merda. E aí a galera começou a suspeitar quem que poderia ser essa pessoa, e depois Mike Mill veio no Twitter e abriu abertamente que era o Drake, essa pessoa que usava ghostwriter. Todo mundo ficou chocadão e se perguntaram se realmente era verdade. Alguns fãs do Drake falaram que isso era mentira, mas logo depois saiu vídeos e a galera veio se abrindo ao público e demonstrando provas que realmente era verdade, que o Drake tinha ghostwriters e que ele não assumia. Até essa época o Drake não participava muito de beef, de treta, mas aí, depois disso, ele lançou Back to Back. E essa diss aí deu uma detonada na carreira e na imagem do Mike Mill, na imagem pública dele como um todo. Mas mesmo depois disso, quando o Drake meio que admitiu que ele realmente usava ghostwriters, impressionantemente isso parece que não teve nenhum impacto na carreira dele, e parece que não prejudicou ele em nada. Depois do lançamento de Good Kid, Mad City, o Kendrick começou a passar por umas brisas, sentindo que ele não conseguia ter o impacto que ele queria na sociedade com a música dele, mesmo sendo um dos artistas com maior visibilidade. Um pouco dessa revolta saiu no próximo álbum dele, o Down, que ele tem uma visão mais pessimista, mas logo depois disso ele ficou praticamente meia década sem mostrar nenhum novo projeto, nenhum clipe, nenhuma música nova, single, nada. E nesse meio tempo, o Drake continuou lançando alguns projetos e com a ausência de uma das únicas competições que ele poderia ter, ele acabou recebendo o prêmio, não sei da onde, de artista da década. Isso estava deixando muita gente um pouco decepcionada, porque o Drake vinha mostrando atitudes meio merda, como por exemplo, visivelmente sugava que nem um dementador o hit de alguns artistas que estavam iniciando, botava na produtora deles e depois esquecia deles completamente. E a carreira de todos os artistas que entrava dentro da gravadora dele da OVO pareciam morrer logo depois. Foi acusado pelo Weeknd de roubar praticamente todas as composições dele e botar no Take Care, o álbum dele de 2012. O Weeknd fala abertamente sobre isso depois. E o Drake aproveitou e pegou grande parte das músicas dele e fingiu que era dele e botou no álbum Take Care. Então, 4 anos depois disso, chegou um maninho chamado Pusha T. Depois de Dub Freestyle, que foi uma diss do Drake pro Pusha T. I told you keep playing with my name and I'ma let it ring on you like Virginia Williams. Pusha T veio com The History of Abidon, o que provavelmente o Drake não estava esperando.
trazendo a público a informação de que o Drake tinha um filho escondido. Talking character, let me keep with the facts. You are hiding a child, let that boy come home. E era verdade, Drake tinha um filho escondido com uma atriz de entretenimento adulto, mas mesmo depois disso também não teve nenhum impacto na carreira do Drake, porque semanas depois disso já ia ter um monte de menininha fazendo vídeo no TikTok. Então já tinha passado muito tempo, o mundo já tinha passado uma pandemia global. Kendrick resolveu voltar com um novo álbum chamado Mr. Morales e The Big Steppers. E esse não é um álbum cheio de hits, mas é um álbum extremamente profundo, falando sobre traumas, falando sobre assuntos que envolvem bastante maturidade, e é considerado por muitos um clássico imediato de novo. Logo depois disso, o Kendrick deu uma sumida de novo, só aparecia de vez em quando para lançar alguns singles e uns vídeos com o primo dele, Baby King, mas essa questão de quem é o rei do hip hop parecia ter seguido rumo com o Kendrick cuidando dos seus projetos pessoais, não lançando muita coisa de novo, e o Drake continuando a fazer um monte de hitzinho aqui e ali, com um monte de feat de artista famoso. Então a gente começa a chegar onde realmente a treta começou a ficar mais séria. Na música First Person Shooter do Drake com J. Cole, eles falam sobre The Big Three, que seria o Drake, J. Cole e o Kendrick, e que eles até tinham convidado o Kendrick para participar, mas ele não quis. Mas o que aconteceu foi que alguns meses depois, alguma coisa de março, foi lançado o álbum do Metro Boomin com Future, We Don't Trust You, onde tem uma música onde o Kendrick aparece, e nessa música ele começa a lançar as barras de verdade pela primeira vez. Ele fala coisas tipo Fuck the Big Three, it's just the big me. Quer dizer, não vou dividir a coroa com ninguém. Na segunda parte desse projeto, o We Don't Trust You Parte 2, o A$AP Rocky também veio com uma diss pro Drake, principalmente por causa da Rihanna. Na verdade, a Rihanna é o amor da vida do Drake, que ele nunca conseguiu conquistar. No final das contas, ela acabou ficando com a A$AP Rocky, tem filho com ele. Drake ficou putinho e começou a xingar o A$AP Rocky. Aí o A$AP Rocky veio com essa diss também. Rick Ross também tinha feito uma diss pro Drake. Your nose fake, your stomach fake, you don't write raps, your biggest homies in foreclosure. Come on, man. Nessa altura do campeonato já tinha ficado bem clara a necessidade do Drake por aceitação, de ser o número 1 absoluto do mundo. Então, quando o Kendrick vem falando esse tipo de coisa, com certeza mexeu com o Drake e fez com que ele, depois de umas 3 semanas, lançasse a primeira diss contra o Kendrick. E a partir daí, o negócio só foi ficando cada vez mais absurdo. Push-Ups é uma relação de um vídeo do Kendrick Lamar fazendo umas flexões numa praça, cuidando da saúde e tal. Aí o Drake meio que foi fazer uma zoação sobre isso nessa música, o que eu acho nada a ver, porque vai zoar alguém que cuida da saúde. Além de soltar algumas piadas sobre o tamanho do Kendrick ser pequeno nessa música, logo depois Drake lançou uma música chamada Tailor Made Freestyle, onde o cara botou uma inteligência artificial para fazer a voz do Snoop Dogg e do Tupac, como se fosse eles cantando a diss contra o Kendrick. Uma maneira de atingir o Kendrick, porque o Tupac é o ídolo principal que ele mais admira, na cultura e na cena do hip hop. Só que isso é tão mongoloide, é óbvio que vai sair um tiro no próprio pé, porque tu vai estar, na verdade, ofendendo toda a cultura West Side da Califórnia fazendo uma coisa dessa. O que prova o quanto Drake nunca entendeu como é que funciona a mentalidade da cultura em si. E o Snoop Dogg também. Enfim, 2 semanas depois disso, Kendrick ainda não tinha respondido, as pessoas já estavam começando a se perguntar quando é que ia sair, quando é que ia sair. E aí saiu uma música chamada Euforia. Uma coisa muito louca sobre essa música Euforia é que o Kendrick fala no início dele que ele consegue prever os ângulos do Drake. Ele fala, fabricando histórias na frente familiar porque você ouviu Mr. Morales. I can even predict your angle, fabricating stories on the family front cause you heard Mr. Morales. E isso depois vai se tornar realidade, o que mostra que ele realmente conseguiu prever os ângulos do Drake, que é muito louco. Vou chegar nisso depois. Euforia tem 3 mudanças de beat, onde o Kendrick mostra por que ele é normalmente visto como um dos melhores lyricistas e compositores de letra do mundo. 2 dias depois também o Kendrick lançou mais uma diss chamada 616 in LA, que saiu primeiro no Instagram, que tem muitas camadas de profundidade, cara. Primeiramente, 616 é aniversário do Tupac, faz uma referência sobre outra música do Drake, que tem um título semelhante, fora várias outras referências que só essa música por si só já tem. A capa dela é uma luva preta, o que é praticamente uma ameaça subliminar pro Drake
mais tarde vai acabar se mostrando que são itens do Drake em que o Kendrick tem um informante dentro da equipe do Drake que conseguiu pegar. Mas depois eu vou chegar nisso também. Aí a gente começa a chegar perto do que vai começar a ser o clímax dessa história toda. O Drake deixa todo mundo sabendo que ele tá pronto pra dropar a nova diss contra o Kendrick, depois do Kendrick ter dropado Euforia. Chama a atenção de todo mundo, avisa os streamers. Um streamer extremamente popular, que é o Kai Cenat, estava ao vivo, ele manda uma mensagem pra ele dizendo pra ele ficar no streaming e não sair, avisando que ele ia soltar pra chamar a atenção de todo mundo. Drake has just texted me. Drake has said, stay on. E aí ele solta às 11h30 de uma sexta-feira do dia 3 de março a música Family Matter. Música que também, que nem a Euforia, tem 3 mudanças no beat. Então ele fala coisas como, por exemplo, que o Kendrick é agressivo com a mulher, que a mulher dele é infiel, teve um filho com um amigo, umas coisas assim, faz mais umas piadas sobre o tamanho do Kendrick, que é baixinho. E por mais ou menos 20 minutos parecia que as coisas estavam equiparadas, até o Kendrick lançar uma música chamada Meet the Graham. Meet the Grahams, eu ouvi no outro dia que foi lançado, na hora que foi lançado eu não ouvi, mas eu lembro que quando eu escutei, parecia que tu tá num filme de suspense e de terror. O bagulho é diabólico. Oh my God, what's going on? What's going on? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! This is actually insane. He didn't even let this nigga breathe. É uma carta escrita para cada um dos membros da família do Drake, começando pelo Adonis, que é o filho dele. Dear Adonis, I'm sorry that man is your father, let me behind. Depois pra mãe, pro pai, pra todo mundo, falando que o Drake tem mais uma filha escondida, que já tinha acontecido antes na diss do Pusha T. Isso foi 20 minutos depois do Drake ter lançado. Todo mundo tava recém digerindo Family Matters, que o Drake tinha lançado, e ele vem direto com o Kendrick lança 20 minutos depois, Meet the Grahams, tirando todo o holofote mais uma vez, o que fez com que de novo a estratégia do Drake saísse pela culatra, porque ele acabou chamando mais atenção para a música do Kendrick. E nessa música Meet the Grahams ele mostra que tinha sido aquela luva preta da capa do 616 in LA, agora com menor, mostrando que são vários itens do Drake, mostrando que ele realmente tem uma pessoa infiltrada dentro da OVO, da equipe do time do Drake, tirando fotos mostrando nessa capa receita de Adderall, Ozempic, umas drogas e uns itens pessoal do Drake. Foi uma coisa realmente impactante, mano, horripilante, parecia um sonho ruim. Aquele filme, é íntimo, vai direto na alma do Drake, ele termina falando justamente isso. Foda-se a batalha de rap, isso daí é uma batalha longa de você consigo mesmo. Tipo, porra. Então, justamente, dos dois lados estavam sendo feitas muitas acusações, mas o que seria necessário para botar um fim em alguma coisa seria a prova. Prova que o Drake realmente tinha mais uma filha escondida, ou prova que o Drake disse que o Kendrick fazia realmente fosse verdade. Algumas provas realmente depois foram mostradas verdade, como por exemplo a capa dessa música Meet the Grahams. Outras coisas não foram comprovadas, é só na letra. O problema pro Drake é analisando justamente a história do Kendrick e do Drake. O Drake mostra muitas vezes ter sido muito mentiroso, enquanto o Kendrick passa por cima do medo da reprovação social para falar as piores podres que ele realmente tem nas músicas dele. É uma abordagem completamente diferente a respeito da própria carreira e da maneira que produz a arte e os seus projetos. Então só os fãs mais desesperados do Drake poderiam nesse momento dizer que ele estaria de alguma maneira vencendo essa disputa e essa bife. Mas 12 horas depois, o Kendrick lança uma musiquinha chamada Not Like Us. Isso daí é uma fincagem de bandeira e um tapa na cara, porque ele venceu o Drake no próprio jogo dele, que é número. Isso daí é um hit total e absoluto. Ressalta principalmente o fato do Drake ser um pedophile, um pedo, sabe? Um predador. Fala que dentro da OVO, da equipe do Drake, tem um monte de predador. Inclusive tem aquele aplicativo americano que mostra pra ressaltar no mapa onde tem possíveis ameaças de assédio e predadores. Aí aparece a mansão do Drake e
um monte de pontinha ali em cima, mostrando que ali dentro só tem gente assim. Fala que o Drake, quando saiu da prisão, um amigo dele, justamente acusado de pedô, voltou diretamente pra dentro da equipe do Drake. Fora um monte de vídeo do próprio Drake fazendo isso ano passado, que tentava ficar sendo abafado. E do nada tinha um hit absoluto tocando na festa de todo mundo, chamando o Drake de peido. A Minor, Not Like Us quebrou não sei quantos recordes de engajamento, de visualização, de público, de views. A maior parte desses recordes era do Drake. Então uma última música termina oficialmente com tudo, que foi o lançamento de The Hot Part 6 do Drake, onde pela primeira vez parece que realmente foi ele que escreveu. E ele fala algumas coisas como, por exemplo, eu sou muito rico e muito famoso para poder ser um pedo. E, como eu disse bastante tempo atrás, lá na Euforia ele tinha dito que ia usar histórias da frente familiar para fabricar coisas e que ele poderia prever os ângulos. Foi exatamente o que ele fez nesse final. Usou coisas que ele tinha dito no álbum do Mr. Morales e The Big Steppers. E ele acabou achando que o Kendrick tinha sofrido algum abuso, alguma coisa assim, sendo que na verdade não. Ele tinha falado diferente na letra dele e o cara só interpretou errado. Enfim, é meio triste, dá até um pouco de vergonha de ouvir. E com certeza aquilo ali fincou uma bandeira total no término dessa treta. Mais ou menos, porque depois de um tempo, o Kendrick anunciou um evento que ia acontecer no dia 19 de junho, o que é um feriado lá para o dia da emancipação dos escravos no Texas, e é super importante para a zona oeste, West Side, lá da Califórnia, onde ele fez o evento, o que reuniu todos os artistas da West Side da Califórnia lá, extremamente importantes, inclusive pessoas que antes o Drake costumava chamar muito de amigo. E esse show foi praticamente ele restaurando o respeito e a essência da cultura de toda aquela região. Então é uma coisa muito louca mesmo, bem um acontecimento marcante no geral. A Amazon fez uma live stream ao vivo de graça para isso. Enfim, esse foi o resumo, que não foi tão resumido talvez, né? Mas enfim, esse foi o resumo de toda a treta do Kendrick com o Drake. Tem muitos detalhes em cada uma das letras e coisas, mas de uma maneira geral isso serviu para lembrar do que funciona a essência do motivo pelo qual, seja qual for as artes que estão sendo criadas, para que elas servem. Não apenas para um deleite do prazer, dos sentidos. Tudo sempre tem um pouco mais de profundidade e propósito. E é isso. Se gostou do vídeo, então, de novo, se inscreve aí. Tamo junto e até a próxima.